Antes de abrirmos nossos lábios em oração, é necessário aquietar o coração. Existe um lugar silencioso dentro de nós, onde Deus fala com clareza, mas nem sempre estamos dispostos a ouvir. O Senhor não procura corações perfeitos, intocáveis ou impecáveis. Ele procura corações dispostos, um coração que, mesmo frágil, diz com sinceridade: Senhor, eu quero te seguir. Um coração disposto não nasce da força, nasce da decisão. É aquele que escolhe obedecer não por medo, mas por amor. Não por obrigação, mas por confiança. É o coração que deseja conhecer Deus mais profundamente, servi-lo com verdade e permitir que sua vida seja usada para a glória dele. Muitas vezes, nosso interior está cheio, planos, sonhos, ambições, preocupações, medos e distrações. Há tanto barulho dentro de nós que sobra pouco espaço para Deus. E a pergunta que precisamos enfrentar é simples, mas confrontadora. Quanto do nosso coração realmente pertence ao Senhor? Quanto dele está disponível para buscar a Deus acima de qualquer outra coisa? Não é raro vermos pessoas culpando o inimigo, as circunstâncias ou o passado pela falta de crescimento espiritual. Mas, na maioria das vezes, o problema não está fora, está dentro. Um coração que não está disposto a obedecer se torna vulnerável, confuso e instável, porque a direção da nossa vida sempre segue a direção do nosso coração. Quando o coração se rende, a vontade de Deus deixa de ser um peso e passa a ser um desejo. Mas quando ele se fecha, até a voz de Deus soa distante. Um coração não disposto jamais encontra verdadeira paz. Escreva Amém nos comentários se você deseja ter um coração verdadeiramente disposto diante de Deus. A palavra de Deus nos ensina que o coração é o centro de tudo. É dali que nascem nossas decisões, atitudes e caminhos. Por isso, a Escritura nos alerta com tanta firmeza. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando o coração está desalinhado, toda a vida caminha na direção errada. Muitas vezes, tentamos justificar nossas falhas espirituais apontando para fora. As circunstâncias difíceis, as pessoas ao nosso redor ou até feridas do passado. Mas no fundo, grande parte das batalhas espirituais não começa no ambiente, começa no interior. Não é que Deus esteja distante ou indisposto a agir. É que, muitas vezes, somos nós que resistimos à sua direção. A Bíblia nos adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Um coração endurecido não perde apenas a sensibilidade espiritual, ele perde a capacidade de ouvir Deus com clareza. Já um coração disposto escuta mesmo quando não entende tudo, confia mesmo quando o caminho parece incerto. Não existe crescimento espiritual sem disposição. Ninguém amadurece em áreas que se recusa a enfrentar. Ninguém experimenta a plenitude de Deus sem estar disposto a buscá-lo de todo o coração. A verdadeira transformação começa quando fazemos uma oração simples, mas poderosa. Senhor, ensina-me, corrige-me, conduze-me. É possível falar palavras bonitas, frequentar lugares sagrados e ainda assim manter o coração distante. Deus não se impressiona com discursos bem formulados se o coração não estiver rendido. Ele vê além das palavras, ele vê a intenção. E quando encontra um coração disposto, ele se aproxima. Declare glória a Deus. Nos comentários, se você escolhe ouvir a voz do Senhor e não endurecer o coração. A Bíblia nos mostra que Deus nunca escolheu pessoas perfeitas, mas sempre escolheu pessoas dispostas. Um dos maiores exemplos disso é Davi. A Escritura o chama de um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele nunca errou, mas porque nunca deixou de se render. Davi falhou, caiu, pecou, mas seu coração sempre encontrava o caminho de volta para Deus.
O que diferenciava Davi não era a ausência de erros, mas a rapidez do arrependimento. Ele não escondia o coração, não o justificava, não o endurecia. Pelo contrário, ele orava: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito firme. Essa é a oração de quem entende que o coração precisa permanecer sensível diante do Senhor. Deus se move onde há espaço. Um coração disposto cria esse espaço. Quando você se abre, ele transforma. Quando você se rende, ele guia. Quando você confia, ele conduz cada detalhe do caminho. Deus não força portas, ele responde a corações abertos. É por isso que um coração disposto agrada tanto ao Senhor. Ele permite que Deus opere, cure, alinhe e fortaleça. Ele se torna terreno fértil para aquilo que Deus deseja fazer. Se essa oração reflete o que você deseja viver, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários. A disposição do coração abre espaço para a ação sobrenatural de Deus. A palavra nos lembra que é o próprio Senhor quem trabalha dentro de nós, tanto o querer quanto o realizar, conforme a sua boa vontade. Isso significa que Deus não apenas nos chama, Ele também nos capacita, mas tudo começa com um simples sim. Deus nunca se impõe a um coração fechado. Ele respeita limites, espera permissão e honra decisões. Um coração disposto demonstra fé, humildade e confiança de que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Foi assim com Isaías. Quando ouviu a voz do Senhor perguntando quem iria, ele respondeu: "Eis-me aqui, envia-me." Não porque se sentia pronto, mas porque estava disponível. A disposição nos leva a obedecer mesmo quando o caminho exige renúncia. Às vezes, Deus nos pede para abrir mão de coisas que parecem seguras, confortáveis ou familiares. Mas nada que Ele pede é maior do que aquilo que Ele promete. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo encontra o seu devido lugar. O Senhor deseja remover tudo o que compete com Ele em nosso coração: orgulho, medo, apego, vaidade e até distrações disfarçadas de necessidade. Um coração disposto permite que Deus reine sem rivais. Ele se torna o centro, a prioridade, a fonte. Deus prometeu trocar corações de pedra por corações sensíveis, vivos e cheios do seu Espírito. Esse é o desejo dele para nós. Um coração restaurado, alinhado e cheio de vida. Um coração que não resiste, mas responde. Se você escolhe dizer sim a Deus hoje, escreva "Eis-me aqui, Senhor" nos comentários. Hoje colocamos nosso coração diante do Senhor com sinceridade. Não queremos servi-lo por obrigação, medo ou costume, mas por amor. Pedimos que Ele sonde nosso interior, remova tudo o que não o agrada e plante em nós um desejo genuíno de viver segundo a sua vontade. Que nossas palavras, pensamentos e atitudes reflitam um coração alinhado com o céu. Senhor Jesus, toma completamente o nosso coração, assume o controle dos nossos desejos, decisões e caminhos. Forma em nós um coração que anseia pela Tua presença acima de qualquer outra coisa. Que a Tua palavra não seja apenas lida, mas vivida. Que ela habite profundamente em nós, orientando nossos passos e guardando nossa mente. Quando a vida nos distrair, quando o cansaço tentar nos afastar, chama-nos de volta para perto de Ti. Desperta em nós uma fome que nada neste mundo pode satisfazer. Dá-nos sede de justiça, sede da Tua verdade, sede da Tua presença. Que o Teu Espírito nos fortaleça para dizer sim, mesmo quando é difícil, para obedecer mesmo quando dói, para confiar mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a guardar o coração com sabedoria, a vigiar aquilo que permitimos entrar em nossa mente e alma. Que sejamos intencionais em buscar o que edifica, o que fortalece a fé e o que nos aproxima de Ti. Faz do nosso coração uma terra boa, pronta para gerar frutos que glorificam o Teu nome.
Confiamos que o Senhor continuará a boa obra que começou em nós. Hoje, entregamos tudo em tuas mãos. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a ti, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva amém nos comentários e declare sua fé.